Oi, no vídeo de hoje a gente vai atender aos pedidos de vocês e vamos responder perguntas sobre parentalidade juntos. Pra quem não sabe, tem um fio de cabelo meu aqui preso na barba. Pra quem não sabe, parentalidade, gente, é o jeito de falar maternidade em que a gente envolve os dois pais e não só a mãe, né? Que é como a gente tá habituado a fazer. Continua tendo um cabelo meu aqui, meu Deus. Outros agentes que serão responsáveis pela educação da criança. Pode ser os avós, pode ser o companheiro, a companheira. Muito bem, por isso vamos responder algumas perguntas de vocês. Esse foi um vídeo super pedido, depois que eu fiz aqueles vídeos respondendo perguntas sobre maternidade, vocês queriam ver o Léo junto comigo e por isso, cá estamos. Vou começar com uma pergunta muito engraçada da Vitória. Ela perguntou assim: vocês já falaram alguma frase de pais do tipo, na volta a gente compra, ou você não é todo mundo? Não, você não é todo mundo, não. Eu acho que eu já falei essa. Clássica. Você já falou assim, porque fulano pode. Aí você fala assim, você não é fulano. Eu não sou, assim, gente, eu até falo essas frases, mas eu costumo ser um pouco mais, eu explico. Específica. Não, e eu explico, né, tipo assim, porque às vezes ela vem, às vezes ela vem com essa, tipo assim, ai, mas mamãe, fulano faz isso. E as pessoas são diferentes, a mamãe do fulano provavelmente deixa ele fazer, a sua mamãe não deixa. Eu já falei essas frases, assim, eu não sei exatamente quais, mas é porque eu lembro de eu falando e na hora eu pensando, mano, falei a frase. Que os nossos pais falavam com a gente, né? Não tem jeito, todo mundo, a gente fica igualzinho. Tem uma pergunta interessante aqui da Vicky. Como vocês abordam assuntos considerados tabus pela sociedade? Se o assunto for tabu, mas não for ainda necessário conversar com ela, para que criar esse, né? A minha resposta seria bem diferente, seria com naturalidade. Sim, mas tem coisas que ela não entende ainda. Então não sei se... Mas tabus a gente já aborda. Os tabus que fazem parte, que vão ajudar ela a entender o mundo, ou resolver algum problema, algum conflito, alguma coisa, é normal. Agora, tabus... uns tabus assim... O que você tá falando? Sei lá, uns tabus meio cabeludos, assim. Eu acho que o que ela deve estar querendo se referir aqui é tipo homossexualidade, racismo, esse tipo de coisa, que as pessoas têm medo de dar nome, têm medo de tocar nesse assunto. Sim. E eu acho que elas são tabus justamente por isso. E eu quero que pra Bia isso não seja, entendeu? Então, é com muita naturalidade. É tipo, às vezes ela falava assim, soltava umas coisas tipo assim, homem tem que casar com uma mulher, né, mamãe? O homem casa com a mulher. E aí eu falava, ou com outro homem, né, filha? Depende de quem ele ama. Na verdade, antes de tipo assim, ela perguntar, porque na minha cabeça estava assim, ela perguntou, aí como é que a gente faz, lida com isso? A gente já deixa todas essas coisas meio que a gente vai apresentando meio que de forma natural para ela, entendeu? A gente faz muita questão de ir introduzindo assuntos e coisas pra Bia de maneira que ela não... Eu prefiro eu falar sobre essas coisas com ela do que ela aprender isso de maneira errada com outras pessoas. Então, a gente fala muito sobre essas coisas. Eu acho que, por exemplo, eu vou ser aquele tipo de pai que fala com a filha sobre sexo, sobre namorado, sobre drogas, sobre tudo. Porque, cara, se eu não falar, quem vai falar? Eu acho que é meu papel falar com ela sobre essas coisas. Não que vai ser fácil, eu vou fingir muito bem, fingir a naturalidade, falar, filho, isso aconteceu? Querer morrer por dentro. Mas enfim, eu acho que é nosso papel falar sobre isso com os nossos filhos pra justamente a gente não ter esse tipo de tabu e de concepção errada sobre temas, você não acha? De ruído, né? Tipo assim, tá curiosa sobre uma questão considerada tabu e ela vai procurar essa resposta num terceiro, e que resposta que vai ser essa, entendeu? Sei lá. Quem é esse terceiro? Quem é esse terceiro? Quem é essa pessoa que vai dar essa informação pra ela? Mas enfim, é com naturalidade. E tem uma pergunta que é muito engraçada. Vocês conseguem se imaginar sem filhos? De jeito nenhum. Não. É engraçado, sabe, que bem no início, assim, quando ela nasceu e tal, eu achava estranho como era só nós dois, e agora somos três e tal, e aí nossa rotina começou a se adaptar, agora nossa rotina está totalmente adaptada a ela, nossa vida de certa forma. Então... não é só a rotina, tipo, como assim? Não consigo imaginar a gente sem a Bibia. Mesmo uma lambança na blusa da mamãe. Nem começamos, hein? Nem começou, então. Vamos trocar de roupa. Léo, o que mudou em você com a paternidade? Pergunta da Renata. Acho que a principal mudança foi Léo, ferrou. Por que ferrou?
Porque agora, cara, você tem que ser o melhor exemplo. Não adianta ser meia boca mais, cara. Você tem que ser inteiro, você tem que ser o melhor possível. Eu acho que isso aconteceu comigo também. É você 100%. Se você tiver 89%, 95% não dá, cara. Você tem que ser 100%. Seu exemplo é 100%. O senso de responsabilidade, O senso de responsabilidade, tipo... Nem adianta você, às vezes, falar pra criança o que ela tem que fazer, o que é melhor. Você tem que mostrar isso pra ela. Na visão do Léo, qual foi o momento mais difícil durante a gravidez? A sua gravidez foi muito tranquila, né, amor? Eu acho que o finalzinho, assim, quando você tá super, mega ansiosa, foi meio difícil. Porque, tipo assim, Só eu tava ansiosa, você não tava, não. Não, eu tava, mas você estava ansiosa e grávida, sabe? Aquele barrigão. Enorme, saco reclamando, sabe? Tem uma pergunta aqui que apareceu muito e eu não sei responder. Então vamos ver se você consegue pensar em alguma coisa. Houve algum atrito em alguma regra para Bibia que um queria impor e o outro não concordava? Aí tem outras perguntas tipo assim, tem alguma coisa que vocês discordam na criação da Bibia, não sei o quê? Eu acho que não. Eu acho que a gente pensa muito parecido e às vezes a gente vai ajustando a forma como a gente lida com ela em determinadas situações, entendeu? Tipo eu acho que às vezes o jeito dos dois com a Bia é diferente. Tipo assim, o jeito que ele age com a Bia é bem diferente do jeito que eu ajo com ela. Cada um tem a sua maneira, mas eu acho que no fim das contas a gente tem o mesmo objetivo final. E quando a gente não tem certeza sobre uma coisa, a gente também tem a mesma característica. É muito engraçado. A gente às vezes está com alguma dificuldade. Eu lembro muito quando eu estava naquela viagem de Porto Alegre, a gente estava passando por uma fase bem complicada. E aí um começou a trocar link com o outro, assim, a gente procurando coisas e querendo saber mais e tal. Então, a gente tem essa mesma característica de ir atrás, de ler, de ver opiniões de outras pessoas e tal, que eu acho que é bem interessante, né? E ajuda bastante, ajudou bastante. Ajudou pra caramba, eu sempre acho que ajuda. E aí, você às vezes vem com algumas técnicas que eu pego pra mim também. E aí acaba que a gente vai conversando na mesma medida, assim, sabe? Ela começa a entender que existem regras e o pai e a mãe ditam as regras do mesmo jeito. Eu acho que isso é importante. Não do mesmo jeito, é a mesma regra. É a mesma regra, não do mesmo jeito, mas é a mesma regra. Mas isso facilita, eu acho. Não, isso tem que ser, né? Não dá pra um falar uma coisa e o outro não falar. Tem que ser alinhado, isso não funciona. Senão a criança fica confusa e não dá. Você já percebeu que às vezes ela pergunta assim, ela te pergunta uma coisa, depois você fala não, aí ela vai e me pergunta. Aí eu já fico meio sabendo, assim, meio de olho, aí eu falo assim... A casa é muito grande, né? Não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir, Eu fico imaginando o que ela pensa. Agora vai dar tudo certo. Eu vou perguntar ali no outro quarto. Acho que papai vai deixar. A Bibia já falou sobre ter irmãos? Se sim, como conversou com ela sobre isso? Você estava no carro comigo quando ela perguntou? Não. Foi esses dias. Não. A gente estava voltando da escola, eu que estava dirigindo, por isso que eu não sabia se você estava no carro ou não. Não, acho que não. Ela me perguntou alguma coisa tipo assim... Quem é meu avô? Aí eu falava, quem é meu nananã? Aí ela falou, quem é meu irmão? Eu falei, você não tem irmãos, filha. Não? Eu falei, não, algumas pessoas têm, outras não têm. Ah, é, mamãe? É, enfim, foi assim. E é isso, gente. Eu não vou fazer disso um problema, porque isso não é uma questão da nossa vida. É muito impressionante como é que isso é sempre uma questão que perguntam aqui e, tipo, é assim, não é? Algumas pessoas têm irmãos, outras não têm. E é isso. Como vocês lidam quando as discussões do casal acabam escapulindo perto da Bibia? Não acontece muito, mas é óbvio que já aconteceu, assim, da gente ter alguma situação, né, de estresse, de discussão entre nós dois e ela tá perto, ou então dela ver um ou outro chateado, mesmo que não seja um com o outro, sabe, por alguma coisa e tal. E como que a gente lida com isso? Bom, eu falo com ela, filha, essa conversa é entre o papai e a mamãe. A gente tá tentando resolver uma coisa e é isso aí. Então, teve um dia, por exemplo, que eu estava super chateada, em lágrimas, me debulhando em lágrimas por uma coisa que aconteceu. E ela estava perto. O que foi, mamãe? Eu falei, filha, mamãe tá triste. Quando você fica triste, você não chora? Choro. Pois é, mamãe tá triste agora, mas vai passar, tá bom? E é assim, é claro que não é saudável, eu acho, ela ver, né, conflito entre a gente. Acho que pode ser até um pouco assustador e tal. Mas o que eu tento sempre explicar pra ela é que a gente tá resolvendo uma questão. A gente não tá brigando, não vai ter uma consequência ruim disso. A gente tá discordando de um ponto, sabe assim? Porque eu não quero que ela, né, tem uma visão muito negativa. Agora, é natural, né, gente? Qualquer relacionamento, não só entre marido e mulher, pais, irmãos,
colegas, rola uma briga eventualmente, mas, né? Mas perto da criança a gente... A gente tenta evitar, né? A gente tenta não só evitar, a gente tenta... Que isso? A gente tenta tornar a briga, ou falar que a gente vai falar isso depois, ou deixar a discussão mais... Leve. Ah, entendi. É isso que você quis dizer. Deixar a treta menos tretuda. Tem uma pergunta aqui que eu achei tão... Sei lá. Vocês têm medo de que ela cresça e vire aquela garota que se acha? Já fui pra vários lugares quando eu era pequena. Não. Eu acho que a Bia é uma menina muito privilegiada e eu falo isso pra ela o tempo inteiro. Ela é muito privilegiada, ela tem acesso a muitas coisas que muitas crianças não têm, inclusive que eu não tive na minha infância. E é uma alegria muito grande, na verdade, poder proporcionar esse tipo de coisa pra ela. Eu acho que as viagens, as coisas que ela conhece e que ela está exposta desde pequena, vão só contribuir para que ela seja um ser humano melhor e mais completo e com visões de mundo diferentes e com a noção de que, sabe, tem muita coisa por aí no mundo e que o nosso mundo é muito grande pra gente ficar preso nos nossos conceitos aqui, ó, pequenininhos. E eu não tenho medo dela se achar, porque primeiro que a Bia é uma menina extremamente generosa e empática, desde que nasceu, e segundo que eu acho que isso é de criação. Então, eu não tenho esse medo. A forma como a gente apresenta isso pra ela, né? Não é daquela forma assim, eu tenho, você não tem. É tipo assim, que bom que você tem, use isso pro bem. O que você pode aprender com isso? Olha que interessante que é isso daqui. É mais por aí. É claro que de vez em quando ela vai comentar com os coleguinhas de uma viagem incrível que ela fez pra Disney. Isso não é se achar. Isso é ela dividindo uma experiência que ela teve. Não tem esse medo de maneira nenhuma. E eu acho que ela sempre vai saber que é um grande privilégio da vida dela ela poder ter acesso a tantas coisas que tantas crianças não têm. E tem outra pergunta. Vocês acham que filho é algo tão extraordinário que todos tenham que vivenciar? Ninguém tem nada, né, cara? Não acho não. Eu acho que é algo muito extraordinário, que eu sou muito grata de poder vivenciar isso, de ter isso na minha vida, assim, de verdade. Não, igual a outra pergunta, vocês se imaginam sem filhos? Não me imagino sem filhos. É muito maravilhoso, é uma coisa assim que te desarma nos momentos que você tá assim, sabe? Todo achando que tá lá, você sabe, aí vem a criança e tipo, te quebra as pernas, cara. É maravilhoso. A gente escuta cada coisa. Não, né? a gente escuta cada coisa. E às vezes assim, você tá mal-humorado, você tá azedo, a criança vai lá, fala uma abobrinha qualquer, você morre de rir num dia que você ia ficar mal-humorado o tempo inteiro. Então, assim, é maravilhoso, cara. É extraordinário, é incrível. É diferente de qualquer outra experiência na vida. Não tem nada que se compare. Ponto. Todos têm que vivenciar? Claro que não. Porque pra vivenciar isso, toda essa parte maravilhosa, você abre mão de muita coisa, você assume muita responsabilidade, você tem muito gasto. Então, assim, é uma escolha, como tudo na vida, né? Se você quiser vivenciar isso, estiver disposto a abrir mão das outras coisas, estiver disposto a ter esse trabalho de reacomodar a sua rotina inteira, de colocar outra pessoa na frente dos seus interesses praticamente o tempo inteiro. Cara, aí sim. Agora, eu não acho que ninguém tem que ser pai ou mãe nessa vida. Só eu. E ele, porque é o pai da minha filha. Pergunta que eu achei interessante. Como falar sobre namoro com uma criança tão pequena? A gente fala com ela assim, criança não namora. Desse jeito. Mas não é verdade? De vez em quando ela fala umas coisas. Mamãe, eu vou casar. Eu falo, não sei, filha. Você tem tanto tempo pra pensar nisso? Você é criança ainda. Criança não namora. Eu odeio aquela mania antiga. Fulano é namoradinho da Bibi. Não é não. Eu corto na hora. Não é não. Ele é amiguinho, né, gente? Criança não namora. Criança não tem segredo. Ainda também tem essa, né, gente? A gente fica com medo de tentarem fazer qualquer coisa. Então, criança não namora, criança não tem segredo com nenhum adulto. Se te pedir segredo, pode contar pra mamãe, não importa o que te falem. É esse tipo de coisa. Então, como falar sobre namoro com uma criança tão pequena é coisa de adulto. Tem umas brincadeiras que ela faz comigo que é o seguinte. Ela me dá um boneco do Ken, ela pega todas as bonecas. Como é que é o meu papo, eu sendo Ken? E ela sendo cada uma das bonecas, 300 personagens. Barbies. 300, são várias. É um papo Não descontraído. é namoro. Não é namoro.
é um elogio, é alguma coisa que eu pergunto, enfim. É tão bonitinho ver essa brincadeira, eu adoro. O Léo tem uma paciência de Jó. Existe essa expressão? Eu não tenho, né? Vocês já sabem. E aí a Bibi vai lá com qualquer uma das bonecas, ela fala, oi, como você chama? Ele responde as 300 vezes, eu sou quem? E você? E aí ele sempre puxa um papo bonitinho, tipo assim, o que você faz? E, sabe assim, ele nunca fala desse tipo de coisa. Eu fico pensando muito nesse papo. Mas dá pra ver que é pensado, assim, é bem legal. Porque é pensando em tudo que a gente... Eu acho também que essa é uma maneira de ensinar as coisas sem ser chato, sabe? Você ensina na brincadeira. Tipo, olha, vamos falar de outras coisas sem ser namoro? Entre, né, uma figura masculina e uma feminina? Porque... Por que tem que ser namoro o tempo inteiro, né? Pergunta aqui da Luísa. Oi, Lu, meu bebê tem 4 meses. Como você conseguiu começar a ir a restaurantes com a Bia? Luísa, foi mais ou menos nessa época, quando a Bia tinha uns 3 para 4 meses, no Rio, você lembra? Eu nunca vou esquecer. Nossa! Ei, Bia! Ei, meu amor. Olha pra ele. Olha pra ele. Foi um tipo, olha, uma coisa que a gente adora fazer, que a gente pode voltar a fazer. Foi muito ruim esse período que a gente não fazia isso, porque eu gosto, é um programa que eu gosto de fazer. Como foi? Cara, muito planejamento, tipo assim, de tentar encaixar na hora de uma soneca. Eu levei o carrinho com o bebê conforto, pra ela ficar no carrinho com o bebê conforto quietinha, né, se Deus quiser. Dei o mamar pra ela, e aí na hora que a gente entrou no restaurante pela primeira vez, ela dormiu a refeição inteira. Eu não sei o que foi, sabe? Foi um presente que o universo deu pra mim. De vez em quando alguém tem que levantar pra dar uma volta com ela. Até hoje isso. Até criança hoje não tem paciência pra ficar sentada em mesa de restaurante muito tempo. Então, assim, posso fazer um guia dos Espaço Kids de BH. Se eu fosse empresária do ramo de restaurantes... Você investiria no Espaço Kids? Mano, faz um Espaço Kids fenomenal. Pode cobrar, pô, legal. Mas tem monitor, tem câmera... Tem monitor, tem câmera que você vê da sua mesa. A criança fica lá feliz da vida, volta pra mesa, come um pouquinho, sai correndo, aí volta fantasiada. É maravilhoso. E você consegue... né, socializar, conversar com outros adultos, sair de casa por um tempo. Teve um dia, tem um grupo no Facebook de restaurantes aqui de BH, que uma pessoa pediu indicação de um lugar que tivesse espaço, não sei o que. Aí me vem um cara tosco, ridículo, e responde assim a menina, nossa, eu fico com tanto raiva desse cara. Mas é restaurante ou é creche? Aí um monte de gente com muito mais paciência que eu, que se fosse eu a pessoa fazendo a pergunta, eu ia ter respondido, meu querido, criança não aguenta ficar muito tempo, mas com o Espaço Kids pode sair todo mundo fica feliz. O pai toma um chopp com a mãe, que come uma pizza, e a criança tá lá alegríssima no Espaço Kids, pulando, pintando e bordando. É muito importante. Então, se eu fosse empresária do ramo gastronômico, gente, eu ia montar um super Espaço Kids no meu restaurante, ia ser incrível. Mas enquanto isso, a gente segue por aí, fazendo todos os espaços. Tem um restaurante, eu não vou citar o nome, que ela gosta muito. Sempre pedia pra ir nesse restaurante. Atualmente, ela pede pra ir no Espaço Kids. Não, nem no restaurante, no Espaço Kids. Então, tipo, ela nem liga mais pro restaurante. Fica a dica. Inclusive, se vocês tiverem indicação de Espaço Kids aqui em BH, comenta aqui. Boa. Fica a dica. Pergunta interessante. Como ela fica quando vocês tiram o tablet ou o celular dela? A gente já falou um pouco sobre a relação que a gente tem com telas, que é uma relação de... A gente permite, a Bia assiste tela, assiste TV... celular, não sei o quê, mas a gente limita bastante o tempo, né? A não ser em situações especiais, tipo um voo diurno do México para São Paulo. Aí realmente foi sem limites, porque a gente precisava de sanidade. Mas, fora isso, é sempre, não é? É sempre muito limitado. Então, assim, o que a gente faz? A gente combina. Aliás, eu acho que essa é a chave para qualquer coisa com criança. É tipo assim, ó, você vai assistir aqui 2 desenhos. Daqui a 15 minutos, a gente vai desligar. Combinado? Combinado. Aí ela fica lá. Filha, faltam 5 minutos, tá bom? Tá bom. Filha, faltam 2 minutos, tá bom? Tá bom. Filha, acabou. Vamos desligar? Na maioria das vezes ela é de boinha, fala, vamos, desliga e te entrega o negócio. Pode então acontecer. Dá uma ralhadinha assim, mas... Se você avisa, cara, ela vai sendo avisada, vai estar sabendo, tá bem ciente, aí... Ela fica relutante, mas entrega. Mas entrega, entendeu? Normalmente é de boa. Mas então é isso, a gente não toma o celular dela, a gente combina, marca e fica o tempo inteiro lembrando. Tem que lembrar, não é só falar uma vez, não, tem que falar várias vezes. Assim. E aí, geralmente, funciona. Eventualmente, já teve a crise, tipo, não, filha, a gente combinou, combinado.
acabou. Acabou. É isso. Aí de repente ela para. Eu acho que o choro é uma tentativa dela de fazer a gente, né, desistir. Que... Vocês ganham Vale Nights. Vocês ganham Vale Nights, ganhamos dos vovôs. Maravilhoso. Agora que Bibi está mais crescida, como fica ir ao banheiro fora de casa? É um problema? É um problema. É um problema porque, de novo, a maioria dos lugares acha que quem cuida da criança é só a mãe. E no caso da gente, que tem uma menina, muitos lugares, às vezes, cara, o Léo sai sozinho com a Bia. Às vezes meu pai também já teve essa dificuldade de estar com a Bia em algum lugar. Às vezes também a gente vai no banheiro de portadores de necessidades especiais, que aí é uma sala só, aí não tem problema a gente entrar. Mas é um grande problema, porque quando tá só o Léo ou só o meu pai com ela, quem que leva aonde pra fazer xixi? Isso. É muito difícil. Então, assim... Eu acho muito pesado levar uma menininha num banheiro masculino, né, público. Não é uma coisa que a gente faça. Quando o Léo teve que fazer, ele meio que entra, vê se não tem ninguém no banheiro para poder levar a Bia lá. Mas é uma grande questão, sim. Quando a gente tá, né, eu, minha mãe, minha irmã, enfim, as mulheres da família, tudo bem. Eu tenho todo um kitzinho banheiro, a gente tem um redutor. Você lembra? Eu já mostrei isso aqui, acho que no vídeo do Desfraude. A gente tem um redutor... portátil, que ele é dobrável, ele vai na mochilinha dela. Eu tenho também um protetor de vaso sanitário que fica, eu moro na coisa dela, que quando o banheiro tá muito nojento, a gente usa também. Bibia já aprendeu que em banheiro público não encosta em nada, né, mamãe? Mas enfim, é isso, é um grande problema. É um apelo aos empresários desse país, né, desse mundo, na verdade, que tenham sempre banheiro família. Geralmente shopping tem, e lugares maiores costuma ter pelo menos esse externo de necessidades especiais que resolve um pouco o nosso problema. Mas é um problema. Um banheiro acessível, já dá conta do negócio. Qual a opinião de você sobre ensino de língua estrangeira para Bia? Levam a sério? Cara, a Bia tem inglês na escola e é muito fofo de ver, porque ela ama a aulinha de inglês, ama a teacher dela, fala da teacher, a teacher. Ela não estuda numa escola bilíngue, então não é o tempo inteiro, mas ela tem aulinha de inglês e ela aprendeu muito. Muito! Nossa, tem 6 meses, né? Nem isso, né? Começou em fevereiro, mas enfim. Cara, ela já tem um super vocabulário, ela canta musiquinhas em inglês. Quando a gente viajou, eu senti que ela não ficou tão insegura assim de ficar lá. Na vida Disney tem os playgrounds, né? Ela não ficou tão insegura. Eu falava com ela, what's your name? My name is Bibia. Can you please call my mom? Não sei o quê. E ela fala, hi, good morning. Hi, good morning. Eu acho muito assustador. Ela já entendeu que tem o inglês. Às vezes ela não se comunicava, mas ela prestava atenção e tal. E a gente deixou algumas palavras-chave com ela. Então foi super de boa. A minha... Atualmente, com o inglês, com a Bia, o que eu tento fazer é deixar ela se acostumar com os sons, com as palavras. Então, muita musiquinha, essas coisas assim. Eu não acho que é o momento de fazer uma aula específica disso. Eu acho que a exposição que ela tem com o inglês na escola já é suficiente, por enquanto. Tava até pensando nisso outro dia, porque eu falei alguma coisa num vídeo e algumas pessoas falaram, algumas DMs e tal sobre isso. Mas não sei o quê. Eu acho que, querendo ou não, como a gente viaja pra caramba, ela tem aula de inglês. Eu falo inglês. Muitas vezes ela me pergunta as coisas. Mamãe, como é que tal coisa em inglês? E tal coisa em inglês? E tal coisa em inglês? E aí ela começa a fazer associações. Então, por exemplo, como é que é bola em inglês? É ball. Green ball. E mostra uma bola verde. Filho, uma green ball. Muito bem. E aí, sabe, você vê que ela realmente tá aprendendo, tá relacionando, tá conseguindo raciocinar dentro dessa língua nova. Então, enfim, por enquanto, acho divertido, acho bonitinho. Daqui a uns aninhos a gente pensa numa escola mais... escola mesmo, assim, que eu acho importante. Pra ela ficar fluente mesmo. Pra ela ficar fluente, enfim. Porque eu penso além do inglês, sabe? Eu quero mais uma língua. Tem que ser. A gente sabe que o Léo é muito presente e ativo, mas tem algo que só você insiste em fazer? Acho que não, definitivamente não. Tem uma coisa que eu acho que eu faço melhor que o Léo, com mais eficácia que o Léo. Que é quando a Bibia tá muito brava, muito irritada, eu acho que eu consigo acalmar ela com mais facilidade que o Léo. Você acha também? Ou é um achismo meu? Eu tô me achando uma coisa? Não sei. Não, é tipo assim, eu vejo que quando ela tá comigo, eu consigo lidar com isso melhor. Mas quando a gente tá junto, nós 3 ou com mais pessoas, ela consegue se acalmar mais fácil com você.
Então é isso mesmo que eu acho. Entendeu? Mas é isso. Também não é que eu insisto. Às vezes eu fico assim, meio que, tipo assim, eles estão no outro quarto, eu tô escutando. Tô escutando. De vez em quando eu falo, tá, acho que eu vou lá. E eu penso assim, é isso. Porque se fosse comigo, seria isso. E muitas das vezes bate, entendeu? Então, assim, eu acho que rola uma identificação ali de gênio mesmo. Pode ser. Sabe? Que é meio parecido. Que é bem parecido. Sabe uma coisa que eu acho que rola muito, que rola muito assim, e é super legal? Chego no impasse. A Linda vai lá. Às vezes você também chega no impasse, ou você perde um pouco a paciência. Tipo assim, eu vejo que... Aí eu vou lá. E a gente vai que dá uma revezada, assim, entendeu? Você lembra? Pra não explodir, né? Não é que é pra não explodir, é pra realmente a gente conseguir aplicar tudo aquilo que a gente tem discutido, tem falado, né? É importante. É importante isso, esse revezamento aí de paz. Passando bastão. Passando bastão, né? Essas foram as nossas respostas para as perguntas que vocês deixaram lá no Instagram, @chatadegalocha, sobre parentalidade. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que está esperando um bebê para ela mostrar para o marido. E não se esqueça que estamos em campanha neste canal, rumo a 1 milhão da chata. Compartilha esse vídeo com pelo menos 2 amigas que estão grávidas. Não uma, mas 2 amigas que Ou que tem filhos, né? Enfim. Ou que tem filhos, ou que tem aquele marido que é pai de verdade, ou que não tem, e quem sabe esse vídeo pode inspirar uma mudança positiva na vida dessa sua amiga. A campanha hoje tá forte. Um beijo, até a próxima.